2h05, bora lá conversar com a nossa reportagem, mas vamos começar com uma fala do presidente Lula, que ocorreu agora há pouco, falando sobre o principal assunto que a gente tem aqui no noticiário desde o meio dessa semana, a tarifa anunciada pelos Estados Unidos de 50% sobre qualquer produto que os Estados Unidos comprem aqui do Brasil. Se nada mudar, temos aí a expectativa de que essa tarifa comece a vigorar a partir do dia 1º de agosto. Então, a gente tem aí uma média de 20 dias, pouco menos de um mês, para que haja negociação ou a aplicação de tarifas recíprocas por parte do Brasil. O que pode também não ser exatamente positivo para o setor produtivo brasileiro, que compra produtos dos Estados Unidos ou para revender aqui ou para usar na fabricação de outros materiais. Isso também pode ter uma repercussão interna. Então, o que está sendo feito é um levantamento de quais setores teriam menos impacto na nossa economia e poderiam ser taxados caso os Estados Unidos não recuem em relação a essa medida. Agora há pouco teve um evento com o presidente Lula no Espírito Santo, na cidade de Linhares. Um evento onde foi apresentado um novo acordo para indenizar vítimas do rompimento da barragem do Fundão em 2015. Lula falou aos apoiadores que Jair Bolsonaro mandou ao filho aos Estados Unidos para pedir ajuda a Donald Trump e ameaçar o governo brasileiro com taxas. Ele apareceu para conversar com os apoiadores com um boné. A gente teve tempos atrás, né, uma coisa muito madura e classuda, né, que foi a briga dos bonés, lembra? E o boné dele estava lá. O Brasil é dos brasileiros. Era isso que o presidente Lula estava usando. E no discurso voltou a falar que a tendência é que o Brasil aplique taxas de reciprocidade nessa relação comercial com os Estados Unidos, mas que antes ele vai fazer todos os esforços para negociar e tentar evitar a taxação. Vamos ouvir. Vou tentar e brigar em todas as esferas para que não venha taxação. Vou brigar no OMC, vou conversar com meus companheiros dos BRICS. Agora, se não tiver jeito no papo, no tete-a-tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Bom, é isso. Isso que foi dito pelo presidente Lula. Se é isso que vai ser de fato executado ainda ou não, vamos ver. Temos alguns dias ainda para essa negociação acontecer. Vamos lá para Brasília. O Túlio Amâncio está com a gente aqui para falar sobre a repercussão hoje por lá em relação a essa taxação. Qual que é a movimentação que a gente tem por aí, hein, Túlio? Boa tarde. Oi, Ana. Bom falar contigo. Bom Boa também. tarde a você, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, o governo está tirando essa situação, está levando essa situação como algo que ele está conseguindo imprimir a narrativa que está sendo vencedora nesse momento, nesse tempo que a gente fala que a disputa também é de narrativas. O governo entende que a narrativa dele está sendo a vencedora na opinião pública e nas redes sociais, o que é considerado algo importante também. Porque agora esse discurso de patriotismo, esse discurso de defesa à soberania nacional, que foi muito usada, né, pelo próprio Jair Bolsonaro, mais pela direita, esse discurso agora está com o presidente Lula. E o entendimento é que ele está sabendo usar esse discurso. Nas entrevistas que ele deu ontem, nas declarações que ele tem dado, ele tem adotado esse tom de respeito ao Brasil. Isso tem agradado bastante a comunicação, que utiliza também de ferramentas para fazer pesquisas nas redes sociais, softwares, etc. e tal, para levantar a popularidade do presidente e esses levantamentos, segundo auxiliares do governo, têm mostrado que o presidente Lula tem ganhado força nessa queda de braço com os bolsonaristas, tá? O presidente Lula, como você disse, falou agora há pouco no Espírito Santo. Enquanto ele falava no Espírito Santo, o Donald Trump falava nos Estados Unidos, saindo de Washington, indo para o Texas, para verificar a situação depois daquele desastre. Ele foi perguntado se ele falaria com o presidente Lula. Ele disse que, por enquanto, não, mas há a possibilidade dessa conversa acontecer.
E a repercussão dessa fala do presidente Trump foi negativa entre os bolsonaristas, porque eles não esperavam que o Trump fosse falar isso. Eles acreditavam que o Trump fosse rechaçar essa possibilidade de falar com o presidente Lula. E existe uma estratégia, um plano traçado, pelo que eu conversei com os bolsonaristas e com o próprio presidente Jair Bolsonaro, que seria o quê, né? O que seria o mundo ideal no plano do Eduardo Bolsonaro, que estava lá, que está nos Estados Unidos fazendo essa articulação com os republicanos de lá? É que a taxação viesse como uma pressão muito forte a ponto de ou fazer as instituições de fato tomarem alguma medida, que é o que não vai acontecer. O STF já deixou claro que não vai recuar, o governo não vai recuar, o Congresso não vai recuar, não deve faltar anistia, como o Bolsonaro quer. O STF vai continuar o julgamento sobre o suposto plano golpista, então não vai ter esse recuo das instituições. Então, o que resta dentro desse plano dos bolsonaristas é que Bolsonaro, lá perto do 1º de agosto, chegue e diga que conversou com Trump, que pediu para essa taxa ser diminuída e que o pedido dele vá ser atendido. Esse é o que está por trás do plano dos bolsonaristas, pelo que eu tenho conversado. E isso eles contam com isso, na verdade, até porque essa taxação de 50% ela é considerada insustentável, né, nessa relação. E o presidente Lula, ele fala, se taxa 50 aqui, ou taxa 50 lá também, e isso também não é verdade, pelo que a gente vem conversando com os negociadores da presidência e do governo, porque isso pode prejudicar, de fato, os empresários brasileiros, se essa taxação também vier por parte do Brasil em relação aos Estados Unidos. O que o Brasil prevê é uma taxação que não é linear, que não é sobre tudo, e que é sobre determinadas áreas, mais sobre propriedade intelectual, sobre streaming, sobre outras áreas que não essas que podem afetar diretamente ou indiretamente o mercado brasileiro, os empresários brasileiros e a inflação, que é uma preocupação do governo também. Eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro e pela primeira vez ele falou em on, no jargão jornalístico, né, que é dizendo assim, pode publicar isso. Pela primeira vez ele fala sobre poder conversar com o Trump para verificar outras alternativas. A gente tem aí, eu acho que na agulha para soltar, né, Ana? Temos aqui, vamos ouvir aqui a fala do ex-presidente. Túlio, eu estou botando a nota aí, Túlio, que levou o Trump a fazer essa sanção, ok? E estou dando alternativas para os poderes restabelecer o Estado Democrático de Direito. É isso. Então eu termino a minha nota conclamando aos poderes soluções, alternativas. Se não souber, eu estou à disposição para propor uma alternativa. A alternativa, no caso, seria anistia a ele, né? Essa seria a proposta. Essa é a proposta original, né? Que é de uma anistia a ele, que é de fato, um recuo nesse processo que há contra ele também sob tentativa de golpe no STF. A anistia seria no Legislativo, mas propor alternativa, ele respondeu, quando eu perguntei sobre a taxação. Perguntei, presidente, o senhor está vendo que as instituições não vão recuar. O senhor está vendo que a discussão nas redes sociais, na opinião pública, está sendo negativa para o senhor. O senhor pensa em conversar com o Trump, que é o que a pedra que tinham me cantado dentro do bolsonarismo, né? O senhor pensa em conversar com o Trump para propor alguma coisa, uma redução das taxas, para não ficar feio, né? Aí ele fala sobre, primeiro, as alternativas que foram colocadas, né? E se não der certo, e se isso não acontecer, aí ele pode pensar ou propor outra alternativa, que aí a gente pode entender que seria, de fato, esse pedido de recuo nessa taxação para não gerar ainda mais prejuízo do que já está sendo gerado para a imagem de Bolsonaro. De fato, o governo, a gente
tem que tomar cuidado para usar esse termo, mas levando para o campo político, na disputa política, o governo até está celebrando o que tem acontecido, porque está saindo por cima, está saindo vencedor dessa disputa. Essa é a avaliação feita não só dentro do governo, mas por opositores também, que já estão procurando o Bolsonaro, falando, olha, resolve isso logo, porque se a gente decoda, for esperar o 1º de agosto, o resultado pode ser ainda pior. É isso, eu inclusive vi muitos analistas fazendo essa mesma avaliação da situação, né, de que caiu no colo do governo federal uma chance de reverter a impopularidade ou a queda da popularidade do presidente Lula com esse tipo de situação, e dentro da própria oposição a coisa ficou meio rachada, né? Existem ali apoiadores de Bolsonaro que estão na dúvida se levam esse apoio adiante dessa maneira, pelo menos como está imposta, por causa do risco que existe para a economia brasileira. Também a coisa alcançou um outro patamar. É ver, né, nos próximos dias como é que essas negociações vão seguir, como é que vai ser dado andamento a essa questão por parte também da diplomacia brasileira. Túlio, obrigada, viu? Qualquer novidade a gente está por aqui. Obrigado Ana. Um abraço a você e a todos. Outro, até mais. Bom trabalho.